sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar a teoria do multiplicador de capacitância e vou mostrar como você pode multiplicar a qualidade do filtro dos seus retificadores. Vamos lá? A teoria do multiplicador de capacitância é bem conhecida, tem muitos vídeos na internet, mas o que não aparece muito é como usar essa teoria de forma prática. É isso que eu vou tentar mostrar nesse tutorial. Claro que eu vou mostrar a teoria antes para deixar tudo bem claro. Veja o circuito retificador de onda completa com center tape mostrado na figura. Esse é o mesmo circuito usado no tutorial. Claro que essa teoria poderia ser usada com qualquer tipo de retificador. O importante é ter a tensão retificada VCC na saída. Nesse circuito exemplo, a carga é uma resistência de 100 ohm. A tensão de saída do retificador é composta por duas componentes, uma tensão contínua e sobreposto uma tensão AC. Se colocar o osciloscópio em paralelo com a carga, você poderá ver essas duas componentes. A tensão de saída teórica é igual ao pico da tensão RMS da entrada. Nesse caso, 12 volts vezes a raiz de 2, isso dá 16,9 volts, aproximadamente 17 volts. Essa é a tensão contínua sobre o capacitor C1, a tensão VCC teórica na saída. Mas a tensão real é uma tensão DC mais uma tensão AC sobreposta chamada de Ripple. Essa tensão é gerada pela carga e descarga do capacitor retificador C1. É um sinal AC de frequência aproximada de 120 Hz. O retificador de onda completa retifica os dois semiciclos, por isso o Ripple tem o dobro da frequência da rede. A presença do Ripple diminui a tensão DC resultante. O retificador ideal é aquele que a tensão de Ripple é zero. Mas na prática, se essa tensão for igual ou menor do que 10% da tensão VCC, já está bom. No exemplo da figura, a corrente teórica é igual à tensão DC dividido pela carga RL. 17 volts dividido por 100 ohm, isso dá 0,17 ampere. Uma forma de diminuir o Ripple é aumentar o valor do capacitor. Veja na figura uma forma de calcular o valor da capacitância do capacitor de filtro. Nesse caso, a tensão de Ripple foi estimada em 10% da tensão VCC teórica. Veja que o valor do capacitor ficou em 833 microfarads, um valor bem alto. Quanto maior a corrente na carga, maior será a capacitância do capacitor de filtro. Então, o capacitor fica maior no tamanho, no custo, e isso pode ser um grande problema. Mas aumentar o valor do capacitor do circuito de filtro é a única forma de diminuir o Ripple. Será? A boa notícia é que sim, existe um circuito para diminuir o Ripple. É o circuito da figura chamado de multiplicador de capacitância. No circuito da figura, a corrente para a carga é fornecida pelo transistor. Esse mesmo conceito foi usado na fonte linear, mas aqui nesse circuito, o multiplicador de capacitância não garante a tensão na saída. Não é uma fonte linear, mas ele reforça a corrente do capacitor de filtro ligado na base. A teoria por trás desse circuito é a mesma do transistor seguidor de tensão mostrado na figura. O circuito A, a corrente no emissor é igual à tensão de entrada menos a tensão base emissor, dividido pela resistência de emissor. No circuito B, a corrente de emissor é exatamente a mesma do circuito A, mas agora a resistência de emissor foi refletida para a base multiplicado pelo ganho HFE. Então a resistência de base pode ter um valor muito maior. Esse é um circuito que já foi visto mais de uma vez nesse canal. Um conceito equivalente pode ser usado no multiplicador de capacitância. Nesse caso, você tem que pensar no Ripple como uma fonte de tensão AC que vai ser amplificada pelo transistor. Mas agora pense no capacitor como uma reatância. Na figura A, o capacitor foi colocado direto no emissor. Na figura B, se o capacitor for deslocado para a base, então a reatância refletida é multiplicada pelo HFE do transistor. Um valor maior de reatância gera a mesma corrente no emissor, e aí está a mágica. A reatância é função do inverso da capacitância. Então, uma reatância maior implica um capacitor menor. E pronto, o truque foi revelado. No circuito B, o capacitor de base com valor igual ao capacitor de emissor do circuito A, dividido pelo HFE, tem o mesmo efeito do capacitor do circuito A, mas com um valor bem menor. Esse é o multiplicador de capacitância.
A teoria do multiplicador de capacitância consiste em anexar um novo capacitor em paralelo com o capacitor de filtro original C1, mas usando o multiplicador de capacitância. Assim, o novo capacitor a ser usado pode ser bem pequeno. Na figura, o pequeno capacitor na base, de 22 microfarads, aparece no emissor multiplicado pelo HFE do transistor BD137, que é de aproximadamente 40. Então, equivale ao capacitor de 880 microfarad em paralelo com a carga. Na figura, esse capacitor refletido foi desenhado em vermelho. Ele representa o capacitor equivalente, ele não é montado na prática. O valor do capacitor equivalente em vermelho está próximo do valor calculado para o capacitor ideal. Viu? Conseguimos um capacitor de alto valor a partir de um capacitor de baixo valor mais o transistor. A resistência R é função da máxima corrente na saída e da frequência do sinal AC, que nesse caso é de 120 Hz. O retificador é de onda completa. Um detalhe importante é que o multiplicador de capacitância funciona bem com as tensões AC. Então, o multiplicador tem que ser colocado como um circuito auxiliar, sempre depois do primeiro filtro. A vantagem é que esse primeiro capacitor C1 pode ser bem menor. Veja a foto do circuito de teste. O retificador com capacitor de filtro inicial, um capacitor de capacitância menor do que o valor desejado de 833 microfarad. No circuito foi usado um capacitor de 100 microfarad para o filtro inicial. Eu deixei uma ligação ligando direto à carga para mostrar o sinal na saída com um ripple bem grande, e outra para conectar o circuito do multiplicador de capacitância para diminuir o ripple. Para a medição, eu montei os dois canais do osciloscópio na saída. Em amarelo você pode ver a tensão contínua mais o sinal AC, o ripple. No canal em azul, só o sinal AC. Veja a figura do teste sem o circuito multiplicador de capacitância, ou retificador convencional com um capacitor mal calculado de 100 microfarad. Você pode ver claramente o enorme ripple, a carga e descarga exagerada do capacitor. Nessa foto, você pode ver a resposta do circuito conectado ao multiplicador de capacitância. O capacitor usado é um capacitor de 22 microfarad ligado na base de um transistor BD137. Veja que o ripple sumiu completamente para a mesma carga. Veja a mágica acontecendo. Fantástico esse circuito. Gera uma tensão na saída praticamente constante. O pequeno capacitor apareceu multiplicado na saída. Esse circuito na prática é mais usado onde o tamanho da montagem é importante, como a montagem SMD ou quando a potência da fonte é grande e compensa o custo do multiplicador de capacitância. Você viu neste tutorial o conceito do multiplicador de capacitância, como ele pode ser usado para melhorar o circuito do seu retificador. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!